como fazer a paciente aderir ao tratamento, né? Isso é sempre bem complicado, né? Não sei vocês, mas eu acho que a maior parte das nossas pacientes, elas são complicadas com isso, né? O home care delas é muito ruim, assim, elas não conseguem, a maior parte não conseguem assimilar a importância do home care. E aí a gente fica patinando, né? Eu sempre digo que tudo isso começa no nosso processo de avaliação, tá? Então, se a gente não faz um bom processo de avaliação, de diagnóstico, a gente não consegue desenvolver esse hábito nela, não consegue mostrar para a paciente a importância desse hábito que ela tem que ter de skincare e de home care. Que a maior falha nossa está exatamente nisso, na questão de como a nossa avaliação, ela ainda é uma etapa frágil. E até o post lá fala sobre essas coisas também, né? O que a gente ainda tem de fragilidade para a gente poder sanar essas fragilidades e se desenvolver e ser mais assertiva na alternativa de tratamento com aquela paciente. Eu sempre dou meu exemplo, né? Eu sou uma péssima paciente, por exemplo, para peeling químico. Eu não tenho disciplina nenhuma, nem a disciplina do skincare, a disciplina de sol, principalmente, né? Porque o pouco tempo que eu tenho livre, eu amo estar no sol. Então não dá, assim, para eu ser uma paciente disso. Quando eu fiz a minha micropigmentação, a gente fez um acabamento só, né? Apesar de ter muito pelo, elas eram curtinhas, a gente fez um acabamento. E aí acabou que, assim, teve que ser num período que eu não ia chegar perto do sol mesmo, que eu tinha muito trabalho. Fazer a paciente aderir ao nosso tratamento, né? Então, a primeira coisa que eu acho fundamental, e essa semana até foi interessante, porque eu recebi o feedback de 2 profissionais, e profissionais com bastante tempo de mercado até. Eu tô seguindo aquele passo a passo que tu passou no curso, né, para os meus pacientes, e essa semana eu peguei três pós-operatórios. E esses pós-operatórios, eu segui daquele jeito que tu falou e deu super certo, né? Eu consegui fazer uma cobrança de preço, impondo o meu valor, e consegui trazer a cliente para mim com um engajamento que foi super legal. E aí ela, porque você mudou muito, você entrou muito para mudar a minha vida, o meu jeito de trabalhar. Gente, na verdade, quando a gente é professor por vocação, isso é uma tendência, tá? A gente realmente quer entrar para contribuir com o crescimento de cada um de vocês. A ideia nossa é exatamente essa, tá? A ideia nossa é proporcionar upgrades. Quanto mais eu faço curso que me proporciona melhorar como profissional, maior é o meu objetivo. Então, todo esse processo, mesmo que seja para o uso do taping, a gente tem que entender que ele é um processo cultural. Como eu falei para vocês, tá? Na Europa, a paciente chega na clínica e pede um taping, como ela pede uma limpeza de pele, como ela pede uma criolipólise, como ela pede uma massagem modeladora. Então, já é um hábito da população, acaba sendo muito mais fácil, porque a cliente já tem a cultura de utilizar o taping. Aqui no Brasil é diferente. Primeiro que a gente tem uma cultura, o que os outros vão pensar, né? De me ver com fita no rosto. Como é que eu vou sair na rua com fita no rosto? As pessoas vão ficar me olhando. A gente tem uma preocupação maior que é essa. Mas aos poucos isso vai caindo. E do meu ponto de vista, e para mim, como é que funciona? No momento da avaliação. Então, quando a paciente vem para fazer um procedimento, seja ele um transoperatório, seja ele um procedimento estético, seja ele um pós-operatório, o que acontece, gente? Vocês têm que explicar. Quando a gente colocar na cabeça que nós, como esteticistas, somos educadores,
educadoras, nós educamos os clientes, a gente vai ter um retorno e uma adesão ao nosso tratamento muito maior. Porque não é uma avaliação de 20 minutos e manda a paciente embora. É uma avaliação em que eu sento com a paciente, eu converso com a paciente, essa paciente preenche a ficha de anamnese, eu vou fazer a avaliação visual dela, a inspeção que a gente chama, tá? Eu vou fazer a palpação, ou seja, eu vou fazer os testes onde eu vou tocar nessa paciente, todos os testes relativos à flacidez dérmica, à flacidez muscular, à gordura localizada, a celulite, a estria, a ruga dinâmica, a ruga estática, a lâmpada de Wood, a lupa, ou seja, eu vou então avaliar aqueles diagnósticos que eu obtive. Vou dizer que tipo, que grau, que localização, que quantidade, né? Isso é importante. E aí, quando eu chego naquele diagnóstico da paciente, eu tenho que sentar com ela e explicar o que ela tem, explicar o que nós podemos fazer, explicar como nós vamos fazer e explicar que recursos nós vamos usar, por que desse recurso. Quando eu chego para minha paciente de facial e falo para ela, olha, nós vamos fazer um tratamento 2 vezes por semana, o procedimento, você vai vir aqui na clínica, nós vamos utilizar de introdução de ativos, de peelings mecânicos, de estimulação, de radiofrequência, de microcorrente, independente do recurso que eu tenho no meu espaço e que eu vou utilizar. E na minha segunda sessão da semana, eu gostaria de utilizar com vocês as bandagens. Então, como que isso acontece? O ideal é que você receba a bandagem aqui comigo. E se você não tiver compromisso, for ficar em casa, fique com a bandagem os 2 dias do final de semana. Por quê? Porque esses 2 dias, a bandagem vai estar trabalhando na tua face, no teu sistema músculo-aponeurótico, propriocepção, no teu estímulo fisiológico sensorial, de forma a potencializar em até 60% o meu trabalho. Então, se o teu trabalho é atenuação de rugas estáticas ou de rugas dinâmicas, a gente vai ter uma melhora muito grande se tu conseguir fazer isso. Por quê? Porque serão 48 horas ininterruptas que o teu corpo vai estar recebendo um estímulo e vai estar se reprogramando a nível de córtex cerebral. Então, eu explico para a paciente. E aí a gente introduz a técnica, mas não no rosto todo, tá, gente? O que a gente tem que fazer é fazer pequenas áreas. Ou nós vamos fazer só o orbicular, ou nós vamos fazer a bunny lines, ou nós vamos fazer a marionete, ou nós vamos fazer o nasogeniano. Nós não vamos deixar a paciente empalhaçada com taping por tudo quanto é lugar. Não, nós vamos focar o trabalho naquela ruga que mais incomoda a paciente, ou aquele sinal de envelhecimento que mais incomoda a paciente dentro do processo que eu posso trabalhar. Então, esse é o pulo do gato para fazer com que a paciente faça uma adesão ao tratamento e aí, por fim, acabe gostando da ideia da utilização do taping, porque ela já vai ver num primeiro instante esse resultado, esse lift imediato. O que a gente tem que cuidar? Eu vou botar uma fita roxa, uma fita verde, uma fita rosa, uma fita amarela. Gente, a paciente vai chegar em casa e vai sofrer bullying pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos vizinhos. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente faça um trabalho discreto e localizado para que a gente possa mostrar para ela o resultado. A paciente fazendo Renuvion na face, podemos colocar o taping. Taping é uma indicação para quem usa energia externa, independente da energia externa que seja. Eu vou ter uma forma, colocar o taping para a paciente numa área específica, com um resultado específico que ela vai observar de imediato. Então, isso é importante. Essa é uma forma da gente trabalhar com o taping dentro do processo. Então, o processo, a gente vai pensar numa forma
quando a gente explica para a paciente a importância desse suporte, a paciente começa a aderir ao tratamento. E a outra alternativa, nós utilizarmos o taping como um suporte sensorial noturno. Então, nós desenvolvemos para a paciente kit que ela usará todos os dias à noite. Então, toda semana ela vai ter que pegar um kit novo. Nem tomei banho só para não perder. Muito bem, Fábio, é assim que eu gosto. Eu posso utilizar aquele recurso como um recurso sensorial, e aí principalmente para o trabalho das rugas estáticas. Então, as rugas dinâmicas, é legal que a paciente passe um período de pelo menos ali a sexta, o sábado e o domingo, né? Para completar quase 3 dias de relaxamento muscular. A ruga estática, a gente faz um outro processo bem de home care. Essa é a forma. Também não tomou banho, tá todo mundo sujinho, tá tudo bem. Oi, Denis! Saudade de você, meu bruxo! E aí, a gente conseguir fazer isso. E essa proposta, ela faz o quê? Ela potencializa aquela rádio que foi feita no local, aquela microcorrente que a gente trabalhou, aquele laser que foi feito. A gente pode fazer após o Haifu. Agora, quando que a gente não pode fazer? A gente não pode usar desse recurso quando nós temos, por exemplo, uma agressão, como um peeling de diamante, um peeling de cristal, um jato de plasma, um microagulhamento. Então, nessas 4 situações, eu não vou conseguir utilizar o taping. Por que eu não vou conseguir, gente? Porque eu tenho uma lesão cutânea. E aí eu vou ter uma cola química, né? Porque é um acrílico médico, mas é um processo químico sobre uma lesão. E aí isso não é o que? Não é indicado. Por quê? Porque nós não temos nenhum tipo de estudo que nos fale sobre qual a interferência da cola acrílica sobre aquele tecido que está lesionado, está aberto. Então, a ideia original, pós-extração, nem pensar, é o mesmo caso. Por quê? Por causa disso, a cola que a gente está colocando, taping, não é um produto estéril. E aí, o que acontece? Vou colocar uma substância química, que é o acrílico, num local, tá com uma lesão. Então, assim, se eu não tenho estudo, a gente cai na mesma questão da gestação, tá? Por que nós não fazemos certas coisas em grávida? Porque nós não temos estudos que pode nem que não pode. Então, nós nos resguardamos profissionalmente, não colocando, tá bom? Ah, mas eu quero fazer, eu vou fazer na minha paciente. Ok, tu quer fazer a tua paciente de cobaia, de experimento? Faça. Mas lembre que você terá o risco da intercorrência. Eu não corro risco, tá, gente? O que eu ensino para vocês é o que tá mais respaldado possível, justamente para não correr risco. A ideia não é que eu pegue uma técnica, faça qualquer coisa porque eu acho, porque o que a gente tá vendo? A gente tá vendo um monte de profissional e um monte de professor formado em axologia, tudo axólogo. Eles acham e vai lá e bota. Exatamente. Essa sensibilização, a gente pode esperar uma semana, eu não diria 15 dias, tá? Assim como no microagulhamento, a gente sabe que a retração daquele orifício ocorre em 24 horas, por uma questão de segurança e pela própria frequência da paciente, a gente pode falar dessa, que seja uma colocação a partir de 48 horas depois da lesão. Mas vai depender da lesão. Eu tô falando isso no peeling de diamante, no peeling de cristal, no microagulhamento. No jato de plasma já não dá mais para ser isso. No jato de plasma, a gente já tem que ter mais cuidado ainda, porque a gente teve uma lesão epidérmica muito mais grave, muito mais séria. A gente tem que ter o bom senso, né? Nem tudo é só ciência, tem coisa que é bom senso, tem coisa que por mais que a ciência diga que sim, nós não fazemos. E aí tá a importância da gente ter uma boa avaliação, porque quando vocês têm uma boa avaliação, ou seja, vocês ficam com o cliente, conversam com o cliente, descobre como esse cliente é, consegue ler as entrelinhas da fala desse cliente. Ai, você é ansiosa,
ansiosa? Não, não sou. Só que desde a hora que entrou, não para de falar nem de bater os dedos na mesa. Tu dorme fácil? Não, não durmo fácil e não é ansiosa. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que o cliente, a imagem que o cliente quer vender pra gente do que ele é. E não é a imagem que ele quer vender do que ele é. A gente tem que descobrir, na verdade, o que ele é de fato. O porquê ele veio nos buscar de fato. Se ele veio empurrado pela irmã, pelo marido, pela esposa, se ele veio porque todo mundo está criticando ele, ou se ele veio porque ele está no momento de mudança interna que ele quer que apareça na questão externa. Então, isso a gente só consegue descobrir na avaliação, exatamente no momento que a gente senta e ouve essa paciente. Vir essa paciente acaba sendo fundamental para eu entender como é que é esse processo. Eu entender se ela vai aderir ao meu tratamento ou não vai aderir ao meu tratamento. Se é uma paciente que eu vou ver, vou conversar e vejo que ela não vai aderir ao meu tratamento, não vai aderir ao meu home care, ela não vai ter a disciplina, acaba que não adianta eu querer propor para ela um certo tipo de tratamento. Então isso é bem importante a gente falar antes da gente pensar no que vai oferecer. A aderência ao tratamento, ela vai vir disso, do quanto eu passo de confiança para o meu paciente, do quanto eu passo de valor ao tratamento que eu estou entregando. E essa confiança, ela vai estar muito relacionada ao conhecimento que eu tenho. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais eu domino a técnica, quanto mais eu insisto com vocês, de vocês entenderem exatamente quais são as questões. Quando vocês dominam os quês e o porquês de cada técnica que vocês estão fazendo, vocês acabam entregando para o paciente a importância dessa aderência dele ao nosso tratamento, dessa adesão dele ao nosso tratamento. E aí fica tudo muito mais fácil da gente obter os melhores resultados. Então, sempre que eu falo sobre como que vai acontecer esse processo, está bem relacionado a isso. Então, começa na avaliação, começa na fala que a gente faz durante o nosso procedimento facial e durante todo o tratamento, a gente explicando a cada sessão a importância do skincare dela, a importância da hidratação para essa pele. Não adianta tu fazer taping, gente. Fazer yoga facial aí é a moda atualmente, né? Se a paciente não tomar consciência do processo de hidratação. Então, assim, nada vai funcionar bem. Nenhum cosmético que a gente inserir vai ter uma boa farmacocinética. Nenhum aparelho que a gente utilizar vai ter uma boa farmacocinética. Nenhuma combinação de movimento, seja face yoga, seja liberação e tração, seja o uso do taping, seja as pantalinhas, nada disso vai ter uma boa aderência e um bom resultado a minha paciente não carregar com ela bons produtos para hidratação. E a gente tem que ensinar para as pacientes, gente, 50 ml de água por cada quilo de peso, tá? Aquela história de 2 litros é o mínimo do mínimo do mínimo, tá bom? Tá no link da bio, Cissa. Tá lá a janelinha, Cissa, no link da bio do WebMeeting. Corre e te escreve lá. E aí, ela tem que saber o cálculo. Porque ela sabendo o cálculo, ela fazendo uma alimentação melhor, ela vai ter um resultado refletido na pele. Por quê? Porque a gente sabe que a qualidade da nossa pele está diretamente relacionado à quantidade de água e a qualidade do trabalho intestinal que a gente tem. A maioria é ruim de beber água. Tem paciente que opera e não bebe água. Exatamente. Eu sei disso. Bem assim, tá? Mas é uma coisa que é muito engraçado. A paciente, quando desafiada, a gente tem que propor um desafio, tá? Vamos fazer assim, ó. Durante uma semana, tu vai beber essa quantidade de água. E aí, nós vamos ver se a tua pele melhorou ou não melhorou. A gente precisa ver os resultados. Quando a gente transforma o que é abstrato no palpável, a gente vê os resultados. Eu falo isso porque, assim, ó, no curso, a gente faz as manobras e a colocação do tape
taping. E o que acontece? No dia, na hora, a gente já vê o resultado. Então, é muito importante a gente mostrar para a paciente o resultado que ela vai ter, o resultado que ela está tendo, o resultado que ela pode ter. E mostrar para ela que quanto mais água ela beber, quanto mais ela trabalhar associada a gente, aliada a gente, maior vai ser o resultado. E isso é uma coisa que eu não canso de falar. A gente faz a colocação de manhã e de tarde, já quando remove o taping, a gente já vê a diferença, por causa da sustentação dos SMAs. Então é bem importante a gente ver. Exatamente. A gente tem alteração de pele do processo anestésico. Exatamente. Tu tá bem certinho. 50 ml de água para cada quilo de peso corporal. Então, esse é o cálculo da nossa água. Agora, nós temos que entender que não é um milagre, tá? O milagre, ele vem da associação dos nossos trabalhos, a associação da nossa cosmetologia escolhida, a associação das nossas manobras faciais no atendimento com a paciente, a associação do uso da eletroterapia, a associação com o uso dos injetáveis. Então, a gente não pode descartar isso. A gente sabe que tem pacientes que têm essa necessidade. Então, assim, não é só uma questão de escolha pessoal, por exemplo. Eu gosto, vou fazer toxina, eu gosto, vou fazer preenchimento, eu quero fazer fio de sustentação. Nós precisamos lembrar que nós também temos pacientes que têm perda muito grande de gordura, de tecido e de ossatura, né? Então a gente tem aí pacientes, por exemplo, com HIV. O paciente com HIV tende a ter um rosto muito marcado. E aí não adianta eu falar só em massagem, em face yoga, em taping, porque nós vamos precisar mais do que isso para que a gente consiga aquele resultado ali de melhorar essa aparência desse paciente. E a gente sabe o quanto o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Se nós formos prescrever para paciente que vai aderir ao nosso tratamento, nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro é falar para ela da importância da água, porque a questão da desidratação pode gerar hipercromia, que é uma reação bem comum do taping, pele desvitalizada, desidratada e desnutrida. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado e entrar com o taping depois de umas 2 sessões de facial. Isso é bem importante. Outra coisa importante e deixar muito claro para a cliente que o trabalho que nós vamos fazer com o taping, ele não está relacionado ao tratamento da hipercromia, ao tratamento da acne, ao tratamento das manchas. A gente vai conseguir resultados relacionados à tose facial, às rugas estáticas, as rugas dinâmicas e alguma melhora da elastose solar no sentido da tração. Então não dá pra gente deixar. Então nós temos que deixar muito claro, por isso a importância da avaliação bem feita, seja face, seja cor, para o trabalho do taping. Nós também precisamos mostrar para ela quais são os erros que ela pode cometer na autoaplicação, que é o que mais está aparecendo por aí. Eu recebi uma paciente que está com uma ruga diagonal na testa, troço que eu nunca vi, por causa de autoaplicação. Porque eu vi, e aí eu fiz, e aí... Exatamente, a pele tem que estar íntegra, passa longe de rosácea, mais longe de rosácea.